ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. É sempre um privilégio, uma alegria poder dividir esses momentos com você que curte o programa, que acompanha e, mais do que isso, né, repercute os assuntos. Transforma aí a sua casa ou o lugar que você nos assiste ou até as redes sociais numa extensão do nosso debate. E hoje, de forma muito especial, essa extensão vai estar polêmica. Tenho certeza que a repercussão vai ser enorme. Mas é exatamente essa a construção do Vejam Só, contando sempre com a sua participação, com a sua colaboração, com a sua contribuição, as suas visões, observações do assunto. É isso que o Vejam Só quer fazer. Através das provocações, das reflexões, dos temas que são colocados aqui, nós queremos que você que nos assista busque esse conhecimento. A gente não quer só oferecer uma resposta pronta, tá aqui, é isso. Não. A gente quer que você estude, que você se aprofunde, que você procure respostas, que você pesquise, de repente, opiniões divergentes da sua, que você aprenda, evolua, cresça. E a partir disso, sempre pautado, obviamente, nas escrituras sagradas, você dê as suas respostas às perguntas que nós colocamos. É esse o nosso objetivo. E eu fico muito feliz quando tanto no Instagram do programa, quanto no meu Instagram pessoal, recebo essas respostas de pessoas que, poxa, comecei a estudar, comecei a me aprofundar, tal assunto tinha muita dúvida, o programa me ajudou. É esse o objetivo, é esse o espírito do Vejam Só e é dessa forma que a gente quer caminhar, provocando você, para que você se interesse pelos assuntos. Aliás, falando no Instagram, vou pedir para a produção colocar aqui o meu Instagram pessoal. Chega por lá para a gente conversar também, @Zeca_Pereira. Isso é uma alegria poder dividir mais esse espaço com você, para a gente falar dessa temática que nos aproxima tanto, né, que é a teologia, as escrituras sagradas. Manda lá a sua mensagem, recebo muito carinho do nosso público, fico muito feliz por isso e faço questão de deixar aqui registrado os meus agradecimentos. Vou apresentar as minhas convidadas hoje, e hoje eu tenho o privilégio de ter duas mulheres aqui no Vejam Só, o que não é muito comum, mas de acordo com a temática que nós vamos abordar, era fundamental a gente ter a voz das mulheres aqui. E hoje eu vou ser um espectador privilegiado do programa, porque eu vou estar aqui no estúdio, mas eu vou, obviamente, observar e ouvir muito e aprender muito com essas mulheres que estão aqui e elas que vão nos ajudar a caminhar por um assunto tão delicado. Bom, vou apresentá-las, na sequência vou colocar o tema aí para você. Com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta noite a promotora de justiça do MP aqui de São Paulo, a doutora Mirela Monteiro. Doutora Mirela, poxa, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só, é uma alegria recebê-la, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pela oportunidade e parabenizo, né, pela escolha do tema, que de fato é muito importante informarmos, né, e dialogarmos sobre esse assunto. Sem dúvida. A gente aqui percebe que às vezes as igrejas têm alguns assuntos que elas vão deixando meio de lado, porque são muito delicados, sensíveis. E o Vejam Só quer, de fato, jogar luz sobre alguns assuntos. Ontem também nós falamos sobre um tema muito polêmico de violência doméstica. Então, nós estamos em alguns dias de polêmica aqui no Vejam Só. Mas a gente precisa falar sobre isso e é uma alegria recebê-la. Doutora, vou pedir rapidinho, só para a senhora falar um pouquinho sobre o seu trabalho também, só para quem está em casa que nos assiste entender um pouquinho da função do Ministério Público também, né? Bom, eu sou promotora de justiça aqui do Ministério Público do Estado de São Paulo, atuo na área da infância e juventude, em que a gente atua em situações ali que há contexto de maior vulnerabilidade social, que talvez a gente precise proteger crianças e adolescentes que estão em situação de risco, e aí minha atuação específica é nessa área. Mas atualmente estou no Conselho Nacional do Ministério Público, atuando na Comissão da Infância, Juventude e Educação, que ali a gente faz trabalhos mais analisando também em âmbito nacional, né, discussões sobre temas tão importantes, inclusive a questão de violência contra a criança e adolescente, que envolve também ali o contexto da questão do aborto legal. Sem dúvida nenhuma, é importantíssimo porque, como a doutora falou, é uma área de vulnerabilidade e a gente precisa tratar dessa questão também. Doutora, de novo, obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite. Nós vamos deixar, tá bom, o contato da doutora Mirela à sua disposição durante todo o programa, se quiser conhecer um pouquinho melhor o trabalho dela, tá? E também nós vamos deixar esse contato fixado lá no nosso perfil oficial do Instagram, do @programa Vejam Só, tá bom? Você pode chegar por lá e ter acesso também a esse contato, tá certo? E o Vejam Só recebe também nessa oportunidade a doutora Vivian Costa, ela que é ginecologista, obstetra. Doutora Vivian, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda ao Vejam Só, é uma alegria recebê-la.
Muito obrigada, o prazer é todo meu. Fico realmente muito contente, assim como a doutora falou, né? Esse convite ao debate, hoje em dia, é extremamente importante, né? Hoje em dia, a gente tem vivido uma sociedade de opiniões só, uma opinião só, Sim. Né? É isso que só aceita uma coisa, e esse convite a ouvir opiniões diferentes, ideias diferentes, argumentos diferentes e deixar a cabeça aberta para realmente falar, poxa, isso eu nunca tinha pensado, isso faz sentido na minha vida hoje, né? Então, realmente, parabéns por terem essa iniciativa. A alegria é nossa. Eu tinha um professor, eu gosto muito de mencionar isso na faculdade, que ele sempre falava isso. A gente aprende de verdade quando a gente escuta quem pensa ao contrário da gente. Ele vai oferecer esse contraponto, você vai falar, poxa, será que é isso mesmo? Aí ou você vai se aprofundar e decidir mudar de opinião, ou você vai reforçar a sua. Porque você vai pesquisar mais para fortalecer a sua opinião. É assim que a gente cresce. E o Vejam Só, graças a Deus, é esse espaço. Antes de falar do trabalho na saúde, vou pedir para a irmã fazer referência à igreja que a irmã congrega para a gente. Por favor. Então, desde o nascimento, sou membra assídua da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Sempre congreguei na sede com o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa e sou atuante lá. Então, se quiserem me encontrar, com certeza aos domingos estarei lá com vocês. Muito bom. Fica aqui o nosso abraço e carinho a todos os irmãos do Ministério do Belém que contribuem demais aqui com o programa, ajudam e são amigos, de fato amigos. Meus vizinhos lá, tô do ladinho da sede lá, moro do ladinho. Eu brinco com o pessoal que pra virar assembleano falta só tirar a barba. Aí é assembleano total. Falta pouco. Falta pouco. Bom, mas a doutora Vivi vem aqui como ginecologista para falar de aspectos de saúde também relacionados a essa situação. E por isso nós vamos deixar o contato da doutora à sua disposição, tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre o assunto que nós vamos falar nesses aspectos de saúde, inclusive conhecer o trabalho da doutora também, o contato vai estar à sua disposição durante todo o programa e fixado lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Tá certo? De novo, obrigado, doutora Vivi, pelo carinho. Vou pedir para a produção colocar aí na tela o tema que nós vamos abordar e nós vamos falar hoje sobre alguns aspectos relacionados ao aborto. E aí você deve estar se perguntando na sua casa, poxa, Zeca, mas um programa de teologia não trouxe nenhum teólogo para falar sobre o assunto? Irmãos, nós decidimos não trazer nenhum teólogo porque nós vamos partir da perspectiva hoje que o Vejam Só é contra o aborto. A gente não vai apoiar o aborto. Entretanto, contudo, porém, nós precisamos trabalhar com algumas questões legais, por isso que a gente trouxe uma promotora, e de saúde, por isso que a gente trouxe uma ginecologista. Tem alguns aspectos que nós precisamos falar sobre isso, que são complexos e que precisam ser tratados. Então, a gente não trouxe um teólogo porque nós vamos partir dessa perspectiva. Nós não vamos fazer nenhuma apologia ao aborto, mas nós vamos entender o que a legislação brasileira fala, os cuidados legais que nós devemos ter nesse caso e, obviamente, os cuidados relacionados à saúde da mulher. Por isso que a pergunta é essa: como mostrar para uma mulher que está desesperada em situações de violência, de abuso, diante de uma gravidez que é completamente indesejada? Como mostrar que esse não é o melhor caminho? Como falar e tratar nessa situação? E é um assunto delicado porque, via de regra, a gente não dá voz à mulher. E por isso que nós trouxemos as mulheres aqui para falar sobre essa temática também. Minhas convidadas vão dar as considerações iniciais dela e eu vou abrir a oportunidade para você que me assiste participar também. Doutora Mirella, para a gente começar e antes de entrar nos aspectos legais, daquilo que a legislação fala, eu queria mais uma opinião assim, de mulher sobre o tema. Uma questão mais pessoal até, tirando a capa da promotora. Como é que isso é tratado diante de uma perspectiva feminina? De violência, de abuso, dessa gravidez tão indesejada, de uma opressão tão grande da sociedade, da religião. Como é que a mulher fica dentro desse cenário, obviamente colocando até a sua experiência nesse momento também? Bom, a mulher fica numa situação muito difícil, na realidade, né? Infelizmente, o histórico que a gente vê social é de a mulher sempre ser tratada, muitas vezes, numa situação de inferioridade, né? E é por isso que tanto a gente tem, né, esse contexto de violência contra a mulher. E dentre as graves consequências ali que a gente tem, né, a violência tanto contra uma menina quanto uma mulher adulta, né, são diversas, né? E são
aspectos de saúde física ali, a violência em si mesmo, mas aspectos de saúde mental, de saúde psicológica, né? Então, são circunstâncias que a mulher, sem dúvida, vai carregar para o restante da vida dela, independente do tipo de violência que for, né? E dentre as consequências que a gente tem o contexto da gravidez, né? Que é decorrente desse tipo de violência, que entra num contexto muito grande, né? De que vida ali nós vamos privilegiar, né? Como que a gente vai cuidar desse aspecto, pensando que a mulher que está ali, né? Ela tem que ser protegida, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser amada e tudo tem que ser feito, né? Para a gente poder minimizar as consequências disso que aconteceu com ela, né? Então, nesse aspecto, que é muito difícil estar numa sociedade como a nossa, que é difícil muitas vezes entenderem esses aspectos, porque não são só aspectos legais. A lei, ela traduz uma situação ali, né, que se entende que pode ser o melhor para a mulher ou não. Isso tudo vai depender da escolha dela, de ser esclarecida adequadamente, ser trabalhado para ela. Mas a função nossa como sociedade, como Estado, no Ministério Público, como saúde, todos os profissionais, é pensarmos em como nós podemos proteger essa mulher, já que nós não conseguimos proteger antes, né? Já que a gente não conseguiu impedir que essa mulher fosse vítima de violência, estivesse num contexto desse, o que a gente pode fazer agora para a gente minimizar esses efeitos, né? E nesse caso, não é eu escolher o que é melhor ou não, ou você, né, ou a doutora ou não. É como a gente pode trabalhar para que essa mulher e essa menina, no caso, com os representantes dela, né, possa ter a melhor opção para que ali a gente consiga, de alguma forma, né, remediar o que aconteceu. Então, porque já é um contexto muito difícil, né, e por isso que é importante demais essa perspectiva ser feminina, porque um homem nunca vai saber o que é isso. O homem nunca vai saber, primeiro, que é muito difícil o homem ser vítima, né, de violência por uma mulher, uma violência de gênero, né, os dados que mostram hoje que, sim, não tem como a gente discutir isso, né, a mulher é a principal vítima de violência e a mulher menina é a principal vítima de violência, já que os dados, né, de segurança pública que a gente tem é que 75%, né, das vítimas são vulneráveis, né, e 61% delas são com menos de 13 anos, vítimas de violência sexual, no caso até. Então, o homem nunca vai saber o que é isso. E o homem nunca, muito menos, vai saber o que é ter uma gravidez indesejada em decorrente dessa violência. Então, de fato, essa que é a importância, né, dos homens estarem ali juntos, ouvindo, e não é que o homem não pode opinar, ao contrário, é importante ele opinar, mas que seja uma opinião baseada em dados e em análises e, né, ali subsidiada pelo contexto, pensando todo esse contexto, né, que a mulher, infelizmente, tem vivenciado. Não sei se tem algum termo legal, mas eu fico com a impressão que quando a gente fala gravidez indesejada, passa uma perspectiva que nós estamos falando de um casal que já está junto, mas assim, não era planejado, teve. Tem algum termo legal para isso ou usa mesmo gravidez indesejada? Não, na verdade, a gente fala de gravidez em decorrência de estupro, né? Em decorrência de abuso sexual, de violência, né? O termo, assim, para você pensar nessa situação específica. Sim. A gravidez indesejada, ela pode ser decorrente até, né, disso que você falou. Às vezes, um casal que ali não foi vítima de violência, foi uma relação consensual, ou não é uma situação em que a mulher ali está num contexto de vulnerabilidade, tem menos de 14 anos, enfim. Mas para você especificar essa situação, que até é o que permite, né, depois a gente vai falar mais sobre isso, a adequação legal da possibilidade de a gente ter aborto nesses casos, já que o aborto ele não é permitido no Brasil, exceto em algumas circunstâncias específicas. Então, para você poder falar, o aborto é permitido na situação de gravidez indesejada? Depende. Então, para você especificar melhor, a gente tem que trazer ali o contexto de ser fruto de violência, essa gravidez. Até para a gente aproveitar essas considerações iniciais, doutora Mirella, depois nós vamos aprofundar isso. Na sua observação, na sua experiência, na sua atuação profissional, você vê que essa rede de apoio tem funcionado, já passando já dessa questão da violência, né? Funciona. A justiça age, a saúde mental. A gente tem uma rede de apoio ou ainda falta muito? Eu acho que ainda falta muito, não, assim, existem os profissionais, né? Mas ainda eu vejo que, infelizmente, pessoas, né, nesse trabalho esquecem do porquê estão lá e querem, às vezes, o predomínio de opiniões e ideologias próprias, questões, assim, independente até de religião, mas, assim, o contexto todo a gente esquece, muitas vezes, que essa proteção é feita, né, pensando na vítima, nessa menina, não na opinião da Mirella, né, não, né, da opinião do Zeca, da Vivian, mas do contexto que envolve aquela menina. Então, infelizmente, ainda, né, a dificuldade maior que a gente tem, e isso eu falo em todas as áreas, tá, gente? Não estou, né, não na saúde só, no judiciário ou na igreja,
igreja, mas da sociedade como um todo, ainda essa dificuldade, né? De quando ali arranha um assunto importante como esse do aborto, já coloca a arma, fala, não, nós somos contra, não sei o quê, mas não pensa, né, todo esse trabalho, né, nesse contexto da vítima. Então, eu acho que o que a gente ainda tem que avançar é nessa preparação das pessoas, né? Mas que principalmente a gente consiga deixar de lado e pensar no papel de cada profissional que está ali atuando, né? E do porquê nós estamos lá e quem é o protagonista. O protagonista não sou eu, o protagonista não é a igreja. Quem é o protagonista ali, né? Não é o médico. O protagonista é a mulher ou a menina que está sendo vítima de violência, independente de ter resultado estupro ou não. Mas todo o trabalho tem que ser ali para a gente garantir, né, que, já que não deu para proteger antes, o ideal sempre é essa atuação preventiva, para a gente, né, proteger antes e evitar que tenha qualquer tipo de consequência, né? E o mais rápido a gente poder atuar, ter uma intervenção precoce. Isso é princípio do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é essa atuação rápida e precoce para a gente poder evitar. Mas se teve, tudo que pode ser feito, né, e em decorrente de todas as consequências. Porque às vezes quando tem a situação de violência, só vem à tona porque a menina ficou grávida, né? Porque ela poderia estar, principalmente, né, nesse contexto de violência de abuso sexual, que grande parte ali a gente vê num contexto até quase 80% é num ambiente de familiar, pessoas conhecidas, ambiente familiar, doméstico. Infelizmente, isso é escondido, claro, né? Quando a criança, o adolescente está ali na escola, quando ele está na igreja, a gente não vai saber. E muitas vezes é difícil saber. E a única forma de descobrir é por meio da gravidez, muitas vezes. Que daí que vai saber, que você vai vir o histórico, vai saber. Então, quantas meninas estão sendo vítimas de violência e ninguém sabe, ninguém protege. E aquela que vem à tona numa consequência super grave, o que nós temos feito para protegê-la? Independente da escolha pelo aborto ou não, mas o que a gente tem feito para protegê-la e evitar que ela sofra ainda mais? Porque a questão é, se a gente não pôde evitar, né, a violência que ela sofreu antes, a gente não pôde prevenir aquilo, a partir do momento da forma que a gente reage àquilo, nós estamos perpetuando essa violência que ela sofreu. E a gente está revitimizando ela e, infelizmente, impedindo que ela consiga ter uma vida um pouquinho melhor do que a gente poderia proporcionar, né? Então, é esse contexto todo que a gente tem que pensar em todos os profissionais que atuam, independente da área, e aqui a igreja tem um papel importante, né? Porque ela ali está no ambiente, muitas vezes a criança, o único ambiente que a família leva aquela criança é a igreja, é a escola. Então, são locais que a gente entende como portas de entradas super relevantes para a gente poder identificar e evitar consequências maiores, como a gravidez ou qualquer outras situações que ela pode ter, né? Então, por isso que é importante todos os profissionais, todas as pessoas estarem cientes e conseguirem, né, atuar de uma maneira um pouco melhor em relação a isso. Sem dúvida. Inclusive, formar nas próprias igrejas essa rede multidisciplinar de atuação. Às vezes a gente entra com um pastor, que é fundamental, uma questão espiritual que é primordial, mas falta dentro das igrejas esses aspectos jurídicos, legais, policiais, até porque não, de saúde também, para que todo mundo atue nessa área e assistência social. Bom, tem um monte de coisa que nós vamos tentar falar. Já vou até adiantar que nosso tempo não vai dar. Nós vamos ter que depois planejar um outro programa para falar mais. Doutora Viva, eu quero ouvir também as suas considerações iniciais nesse aspecto, principalmente por um viés de saúde, né? A doutora Mirella falou tanto de crianças, vamos dizer assim, 13 anos, 12 anos, corpo zero preparado para o ato, para a relação sexual. Imagina para uma gravidez, a cabeça, os hormônios. Nossa, assim, não dá para mensurar isso. Como é que trata desse assunto, que fala desse assunto no aspecto de saúde com essas crianças, né? Puxa, é um assunto, como você disse, extremamente complexo, né? É muito mais social, e aí na parte de saúde, foi o que a Mirella falou, né? A gente muitas vezes vai tratar uma consequência, né? Onde, na verdade, a gente gostaria de tratar o começo, né? Então, quando a gente fala de saúde, a gente nunca pode esquecer que o nosso corpo não é basicamente hormônio, fisiologia, anatomia, né? E tem aí uma questão super importante, que é a saúde mental daquela menina que está passando por uma turbulência, né? Então, realmente, a gente tem que pensar fisiologicamente. A menina menstruou, engravidou, fisiologicamente o corpo dela aguenta aquilo ali. Ela vai conseguir passar por aquilo ali com mais ou menos riscos, né? A gente sabe que extremos de idade trazem riscos de doenças importantes, como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, que vão fazer efeito naquela menina, naquela criança, e podem trazer consequências para o resto da vida dela, sim, né? Mas fisiologicamente o corpo dela vai passar por aquele processo se a gente não fizer nada, né? Mas a gente não pode esquecer que aquela menina ali tem sistema endócrino, tem sistema
reprodutivo, mas que também tem uma mente, tem um sofrimento psicológico, né? E aí realmente é uma coisa que a gente não pode entrar num consultório de violência sexual, num contexto ali de atendimento de PS, sem lembrar que a gente não pode entrar com uma ferramenta só. É um feto, quantas semanas? Aborto, tem, não tem? Tem produto, tem esperma na genitália? Não tem, a gente não pode ser técnico puramente ali naquele momento. Eu, pessoalmente, já tenho, por princípio, assim, essa questão mais humanizada. De tudo que vai, todo o meu atendimento tem um pouquinho ali da Vivian, né? E eu acho que isso, na verdade, é só uma constatação minha, porque todo nosso tem um pouco do que nós somos, né? Tem um pouco da nossa crença, da nossa experiência de vida, né? E realmente tentar usar isso daí para acolher aquela criança, muitas vezes, né? Aquela menina, aquela mulher, porque acontece também com as mulheres, num contexto geral. E aí a gente ganha, né? Por a nossa feminilidade, para a gente conseguir até ter uma empatia por aquele caso e falar, puxa vida, sinto muito por você, né? Sempre começar colocando, falar, puxa vida, eu sinto muito pelo que você passou, sinto muito pelo que... E conseguir colocar que você não está ali só com um jaleco, com uma toga, que você não está ali só como um profissional, mas que você está ali também como uma pessoa que entende a vulnerabilidade, o sentimento, a tristeza e que quer fazer, sim, o melhor para aquela pessoa. É óbvio, eu vou colocar duas perguntas. Que primeiro eu comecei falando das crianças, mas é óbvio que mesmo com a mulher adulta, já preparada para essa questão da reprodução, do sexo e tudo mais, a questão da mente vai ser afetada do mesmo jeito, né? Nós não estamos falando de nada preparado e planejado, né? Com certeza. A questão aí da gestação em si, né? E a gente vê isso dos dois lados, né? Tanto quanto a gestação preparada quanto na infertilidade, a gente vê o quanto isso mexe, né? Com questões extremamente íntimas, né? E aí a gente está falando de uma ou duas pessoas, um contexto familiar, e puxa vida, como isso abala as estruturas. Então, tudo é catastrófico quando a gente fala numa criança que tem aí, tá na construção do caráter, construção da sua vida, do seu futuro, mas também a gente não pode esquecer que a mulher adulta tá ali, né, no contexto da vida dela, das escolhas dela, e de repente alguém chacoalhou essa estrutura e ela vai passar também por dificuldade. Sim, essa questão mental. Recentemente nós tivemos algumas alterações na legislação, funcionamento de delegacias, na própria Lei Maria da Penha também algumas alterações, e uma das coisas que me chamou a atenção é o atendimento prioritário por mulheres, da delegada, né? Vai fazer diferença nessa questão do ginecologista, de ser uma mulher, daquela rede de apoio de ter mulheres? Depois a doutora vai falar também do Ministério Público ser uma mulher. De fato, faz diferença? Puxa, difícil, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, evidentemente, né? Eu acredito, Zeca, que mais da gente... O primordial é o pensamento inicial. Assim, independente do gênero da pessoa que vai atender, é essa ideia de, puxa, o que eu tô indo fazer ali, né? Tem um marqueteiro que eu gosto bastante, que ele fala da vida com propósito, né? É realmente isso, você acordar e trabalhar e pensar qual é o propósito do que eu estou indo fazer. Então, eu acredito que um homem é capaz realmente de fazer isso, contanto que ele esteja com o propósito alinhado ali ao que a gente está fazendo, né? Mas eu acho que, óbvio, pra gente é muito mais fácil, porque afinal de contas eu tenho útero, eu passei por uma gestação, eu sei a cabeça que uma mulher fica ali naquele momento, né? A hora que você pega aquele positivo, o que é aquilo ali para você, né? Então eu acho que pra gente facilita você conseguir realmente se pôr na pele daquela mulher, daquela criança e entender aquele contexto que ela vai passar. Tem vantagens, doutora, de ser toda essa rede de apoio recheada de mulheres?
Olha, só dar um exemplo, né? Acho que você nunca passou por qualquer exame ginecológico, né? Não. Você tem que simplesmente estar no máximo acompanhando, no máximo. Então, é uma situação já, assim, extremamente deplorável ali, que você está numa vulnerabilidade perante uma outra pessoa. E, assim, para mim, por mais que, assim, não tô questionando a qualidade técnica de nenhum homem, evidentemente, a gente tem ótimos obstetras, ginecologistas, assim, excelentes, né? Mas só, assim, um exemplo de, principalmente quando eu, que não estou num contexto de violência, estou indo por um exame de rotina, por exemplo, já é algo constrangedor, né? Pensa ainda mais, né, numa mulher que já está ali sofrendo, sendo vítima, né? E o próprio exame pode ser revitimizante, né? Hoje a gente tem leis que trazem sobre essa importância não só a questão do gênero. O gênero é um contexto que pode ter diferença ou não, porque vai depender da pessoa, né? Como a doutora Vivian falou, então vai depender da forma, porque a gente pode ter um atendimento não legal, tanto sendo homem quanto mulher. Então ali o contexto da mulher pode ser um pouco mais acolhedor, porque haver essa identidade, você vê uma outra mulher ali que pode ter passado ou não, ou entender muito mais esse contexto que você está ali passando, né? Mas o principal é a gente poder pensar, né, na proteção daquela criança e na formação desses profissionais, né, de forma a evitar que essa criança seja revitimizada, essa criança, essa vítima, essa mulher seja revitimizada. Por isso que hoje a gente tem tanto a Lei Maria da Penha, a gente tem a Lei 13.431, que é uma lei muito importante de 2017, que fala toda essa organização que a gente tem que ter para enfrentamento à violência, né? Então, o mais importante é a gente ter essa organização e as pessoas estarem preparadas para dar um bom atendimento e um bom acolhimento. Acolhimento mesmo, né? Que seja algo empático, receptivo, não seja ali uma máquina, entrou, abre as pernas, não sei o quê. Algo que ali seja muito mais acolhedor. Isso, independente do gênero, todos nós, né, independente do local que está, temos que estar preparados para aquilo. Quando dê ali o alerta na educação, na escola, né, na igreja, na saúde, no Ministério Público, no Judiciário, deu o alerta ali que aquela mulher pode ser eventualmente vítima de violência, a gente tem que trabalhar, sempre tem que ser cuidadoso no tratamento com todas as pessoas, isso é óbvio, né? Mas quando a gente tem ali o alerta que aquele contexto é um contexto de violência, independente do que a gente está tendo que lidar com a situação, seja com o contexto de investigação, seja a área da saúde, todo esse trabalho tem que ser, a gente tem que estar ciente, né, de atuar de uma maneira diferente. Então, todos temos que estar preparados para isso, para proteger e não revitimizar, porque uma forma de violência que a gente trata, principalmente nessa lei que eu falei, a 13.431, é sobre a revitimização e violência institucional. Porque é fácil, às vezes, a gente falar, a menina foi vítima de violência, a mulher foi vítima de violência, eu, promotora, não tenho nada a ver com isso, ou o judiciário, vou atuar, vou fazer o que tem que fazer. Mas a forma que eu reajo em relação àquela violência que ela sofreu, posso estar praticando uma outra violência, que é a violência institucional. E isso é algo que a gente vê bastante, né? Então, por isso que é imprescindível o preparo, a preparação de todos os profissionais que atuam com esse contexto, né? Profissionais ou pessoas, para que a gente não pratique essa outra forma de violência. Porque ali eu não sou culpada efetivamente pela violência que aquela menina, aquela mulher inicialmente sofreu, mas eu sou culpada pela revitimização, né, e pela violência institucional que ela está sofrendo. Então, por isso que é imprescindível a gente trabalhar, né, para todo mundo. E pode ser que faça diferença nessa revitimização se o atendimento for por mulher ou não. Então, por isso que ainda mais aquele primeiro contato que a mulher vai ter numa delegacia para relatar ali a violência que ela sofreu, né, e a gente sabe de como é difícil para ela trazer à tona aquilo, né, quando você participou do programa, né, de violência doméstica, foi tratado sobre isso. É muito difícil para a mulher, né, trazer muito mais para uma menina, como eu falei, né, ali às vezes a questão, o grito de socorro, a sorte dela pode ser a gravidez, se você for pensar que aquilo que fez com que cessasse aquela violência, luz, né? Que trouxe luz, né, mas para uma mulher que traz à tona aquilo é algo muito difícil. Então, esse primeiro contato ser por uma mulher pode ser mais acolhedor, sim, né? Sim. Tanto a policial, a delegada, né? Só que isso não pode ser impedimento para a mulher ter um bom atendimento ou não, porque, infelizmente, a gente pode ser que em todos esses ambientes a gente vai tentar articular, mas a gente está lidando com, né, um Brasil gigante, né, uma realidade diversa, que pode ser que seja impossível a gente ter profissionais mulheres em todos esses espaços. Né? Como você citou, doutora, acho que a doutora Vivian vai concordar, é uma questão de proximidade. Por mais que o homem tenha capacidade, são algumas questões muito sensíveis. Então, por exemplo, no ambiente dentro da igreja, na violência doméstica é um exemplo disso, é um ambiente muito predominantemente masculino. A mulher não fica à vontade para falar com o pastor certas questões. Sim. Ainda que o pastor tenha capacidade, eu não estou discutindo aqui o que o pastor vai fazer, o aconselhamento que ele vai dar, não é isso. Mas essa empatia, tem assunto que a mulher não vai, talvez acho que nem possa
falar com o pastor. Com a mulher fica diferente. Oh, com certeza. Mas aí eu acho que, né, a gente vê a mulher na Bíblia na construção da igreja, em momento nenhum a gente deixou de ter o nosso ministério. Pode ser que a gente não esteja ali na frente, realmente, e olha como é importante, né? A gente não tinha ciência do grau que a igreja ia ser importante na nossa vida, né? Ali na construção, você olha ali no Evangelho, você não tem noção da proporção que isso vai chegar, mas que, puxa vida, olha só, né? O fato da gente estar ali, muitas vezes sentadinha, ou às vezes dar um sorriso, dar paz do Senhor, olhar para as irmãs, e a esposa do pastor, ou né, no meu caso, a filha do líder, né? Muitas vezes ele está ali falando e eu tô aqui, e o fato de eu estar ali todos os domingos e o fato de eu estar dela se identificar comigo, às vezes é uma porta de entrada para me chamar, me mandar uma mensagem, ó, queria conversar com você. E puxa, que legal, né? Que bom eu ter esse espaço, que bom que eu, como muitas mulheres, acendi a luz de eu preciso ter informação sobre isso, porque às vezes essa minimização do problema ou banalização do problema vem da falta de informação do quanto aquilo ali está fazendo diferença naquela vida. Você falou da saúde mental e já vou abrir aqui a enquete para o nosso público participar também, que o papo fica tão bom que até esqueci. Quando a gente fala desses aspectos ligados, inclusive, ao aborto, tem alguma questão relacionada à saúde mental que vai afetar também. Então, às vezes, passa a impressão que fez o aborto, resolveu tudo. E, de fato, não é, né? A gente falou da saúde mental da gestação, mas quem passa por esse processo também vai ter um aspecto da saúde mental que vai ser afetado. Com certeza. Aqui acho que eu vou até adiantar, né, a minha opinião sobre o assunto, mas eu acho que quando a gente coloca aí o aborto como uma resolução desse caso, olha, acabou, e aí foi, inclusive a doutora Milena fala isso, né? Ó, acabou, como se fosse resolutivo, acabou, tirou ali, mas não, né? Não só do aspecto quais os efeitos colaterais do aborto, tem efeito colateral, né? Eu posso, por mais que seja no ambiente clínico, numa coisa, mesmo que seja assim um aborto retido, houve já o óbito embrionário por algum motivo, eu sempre tenho que falar para aquela mulher que ela tem o risco de ter sinéquia, que ela tem o risco de ter um problema endometrial, que, por exemplo, pode causar problemas em outras gestações, né? Então, a gestação indesejada é a ponta do iceberg, né? Então, ali, a gente não pode esquecer que ali para baixo do iceberg tem muitas outras questões que são a base fundamental daquilo ali, né? Então, a gente não pode achar que a gente... Ali, ó, tirou a criança, tudo certo, volta ali. Porque muitas vezes, e a doutora tem muito mais experiência do que eu, o contexto que aquela menina vive é muito mais doente do que a gestação. Porque ali o relacionamento com os pais, com a família, com a escola, com o abusador, que é muito mais próximo do que a gente pensa, é muito mais doente do que aquela gestação. Então, realmente, não dá pra gente achar que, assim, vou colocar aqui o comprimidinho, vou passar uma cureta e pronto, tá tudo resolvido. Não é assim. Bom, deixa eu colocar a oportunidade para você participar. Acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, lá você vai encontrar a nossa enquete. Vou passar bem rapidinho aqui para a gente aproveitar o tempo do programa. A pergunta que a gente fez é bem objetiva e direta e tem total relação com o nosso assunto. O que a gente quer saber é, você é a favor do aborto legal? Duas opções, sim e não. Vote, escolha uma delas e, obviamente, na postagem seguinte você pode justificar. Sou a favor por conta disso, não sou por conta daquilo. Dê lá as suas observações. Nós vamos tentar separar algumas e colocar aqui durante a conversa também, tá bom? Mas vai lá e participe. Já que a gente falou da questão legal, doutora Milena, coloca aí pra gente aí o que a lei fala sobre esses aspectos do aborto. O que é o aborto legal? Bom, né, até assim, complementando um pouco, né, que a doutora Vivian falou, né, de fato, eu não falei em nenhum momento que a solução ali, o aborto vai resolver ali esse contexto, né? Na verdade, é uma das consequências que a gente falou da violência, pode ser a questão da gravidez, que decorrente do estupro ali, que não é uma gravidez só indesejada, é uma gravidez decorrente da violência,
né? Mas essas consequências vão ser independente da opção que for, né, levada, qual vai ser o contexto que vai ser, né, direcionado ali. Tanto se for a manutenção da gravidez e ficar com a criança também vai ter diversas consequências, inclusive físicas e biológicas, a gente sabe os riscos, né, de manutenção de uma gravidez também, né? Assim como as consequências vão ter se a gente tiver realizar o aborto ou não. A questão é que, nesses aspectos, né, a legislação já fez uma opção, né, de que essa escolha vai ter que ser pela pessoa que está sofrendo e vivenciando por aquilo. Todos os demais profissionais têm a função do quê? De explicar e entender aquilo. Então, você me perguntou o que hoje, né, a legislação diz sobre o aborto. A princípio, o aborto não é permitido. O feto, ele tem direito, né, ele tem seus direitos protegidos desde a sua concepção, né? E a partir, né, do nascimento dele, que de fato a gente vai poder efetivar grande parte desses direitos. Mas alguns direitos, como a questão do pré-natal, né, que a mulher tenha uma gravidez que seja boa, que seja saudável, isso tudo é direito do feto também. Mas a própria legislação, o próprio Código Penal, ele traz algumas exceções em momentos em que, naquela, né, ponderação de valores, a gente vai proteger mais a vida da gestante, como é o caso, primeiro, do aborto para poder, a possibilidade de aborto para salvar a vida da gestante. Então, se um obstetra, um médico, qualquer pessoa estiver ali lidando nesse contexto e verificar que aquela gravidez está trazendo risco para a vida daquela criança, daquela gestante, né, a gente vai privilegiar. Então, a gente chama isso de um aborto necessário, né, que vai ser o aborto, a possibilidade do aborto nessas circunstâncias, né. E existe a outra possibilidade prevista no Código Penal, está no artigo 128, até para quem tiver interesse de pesquisar, né, olhar no Código, é a possibilidade do aborto quando a gravidez é decorrente de violência sexual, decorrente do estupro. E aí, nesse caso, precisa haver o consentimento, né, da gestante, da mulher, e se ali ela tiver menos, né, de 18 anos, ali junto com a sua família. Então, por isso que é importante a gente pensar. E tem mais um outro caso que não está no Código Penal, mas que foi entendido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é a possibilidade de aborto quando a gente está lidando com um feto anencéfalo. O que é? O feto, ele não tem cérebro, então ele não tem possibilidade nenhuma, viabilidade nenhuma de vida. Então, se ele nascer, ele com certeza vai morrer. Então, nesse caso, até nem se entende que é um aborto, né, mas entende ali que é possível essa interrupção da gravidez, né, naquele contexto, e já que a mulher, né, não teria que ir até o final da gestação para, no final, como se fosse o caso de uma criança, um feto que já estivesse morto. Então, a legislação, ela traz essas possibilidades. Então, quando às vezes a gente fala assim, você é a favor ou não do aborto legal? É uma pergunta que é meio capciosa, se a gente for pensar assim, porque pode dar a entender, você é a favor da legalização do aborto? Né? Pode ser essa dúvida. E, na verdade, o que a gente está perguntando é, você é a favor das hipóteses em que a lei permitiu? Então, se alguém falar que é contra o aborto legal, ele está dizendo que ele é contra o aborto no caso daquela gestação colocar em risco uma mulher que já está em vida, que já tem convivência, já conhece as pessoas, tem uma dignidade já protegida pela Constituição, né? Então, a pessoa que dizer que ela é contra o aborto legal, ela está dizendo isso, que ela é contra que o aborto seja realizado na hipótese da mulher estar correndo risco de vida. Então, independente do risco, né, que a mulher está sofrendo, vamos privilegiar a vida do feto, que por mais que ele tenha seus direitos garantidos, ele tem que ser também protegido. No caso, a gente tem que privilegiar a vida da mulher. E a mesma coisa em relação à mulher, né, e menina que é vítima de violência e com isso tem, né, como consequência a questão da gravidez. As consequências daquilo, né, quem vai poder fazer essa opção sobre isso, como está na lei, por isso que fala que tem que ter o consentimento dela. Um médico nunca pode chegar lá e falar, vou fazer o aborto, você foi vítima de estupro, vou fazer seu aborto. Assim como um médico também nunca pode falar para a mulher assim, você não pode fazer esse aborto nessa circunstância, né? Porque ele está ali, o profissional, ele tem que o quê? Informar ela, informar, como a doutora Vivian falou, informar as consequências. Então, a realização do aborto tem consequências? Tem. Assim como tem muitas consequências a manutenção da gravidez até a termo, até ela poder. A doutora sabe muito mais do que eu. As consequências que pode ter, dependente ainda mais da idade da criança, mesmo que não ache um risco de vida direto, quando a gente está lidando, às vezes, com criança de 10, 12, 13 anos, a gente sabe que pode ter um risco. Então, nesses casos, muitas vezes, não é nem por conta do aborto ser decorrente de violência, é realizado o aborto por conta de salvar a vida dela, mas tem casos que a menina já está bem formada, né? Ela não tem nenhum risco direto da vida dela, mas ela pode ter ali, né, no desdobramento da gravidez, naquele momento que foi constatado, ela pode não ter nem risco, mas no desdobramento da gravidez pode ter algum tipo de risco. Então, o efeito colateral vai ter nos dois casos. Por isso que é importante trazer. E os aspectos psicológicos, os estudos que a gente tem, infelizmente ainda, tem muito desconhecimento,
né? E é tratado de uma maneira, sim, às vezes, como eu falei, sobre a minha perspectiva e não sobre a perspectiva da vítima. Então, a gente tem estudos hoje já mostrando que se a mulher, estudos realizados no Hospital Sferro-Labaito, né, tem um estudo do professor Gerson Drezetti, que também é obstetra, analisando muitos casos de mulheres que realizaram aborto, quais foram as consequências em relação a isso. E é um mito você dizer que sempre a mulher vai carregar um sofrimento psicológico por conta daquilo. Sim, ele pode ter, mas o que a gente tem em muitos casos é sentimento de alívio, é um sentimento ali, né, de não arrependimento por aquilo, assim como pode ter que tenha, mas os estudos que a gente mostra é que não dá para você falar necessariamente que aquilo vai acontecer ou não, né? Então a gente às vezes vê isso. E assim como a criança e a mulher que mantém a gravidez até o final e depois você fala, você não precisa cuidar desse filho que foi fruto da violência que você sofreu. Você pode entregar ele para adoção, mas essa entrega para adoção também vai trazer consequências muito sérias na mulher. A gente tem estudos também sobre isso, tem uma pesquisadora, Mota Pisani, ela é psicóloga, trabalha e pesquisa sobre isso, ela analisou todas essas mulheres que fazem a entrega à adoção, então a gente não pode romantizar isso, né? E a gente traz consequências nela em relação a um luto que nunca é elaborado. Diferente muitas vezes do aborto, você tem um luto, tem uma morte ali que você tem que trabalhar com aquilo. Na entrega para adoção, a mulher vai carregar aquilo muitas vezes sem poder elaborar esse luto, traz também sentimento de arrependimento, traz um sentimento ali, né, de sofrimento muito grande em relação àquilo que ela fez. Então, assim, aquela é uma faca de dois gumes, né? Que ali, por isso que é justamente essa importância desse cuidado que a gente tem que ter, né, na pergunta do programa. Uma mulher desesperada, como a gente vai convencer para ela que o aborto não é a melhor solução? Eu não tenho que convencer ela que é a melhor solução, porque quem vai saber se é a melhor solução é ela, já que as consequências, eu, Mirella, poderia optar em relação à minha vida, mas quando a gente está lidando com uma situação em que a outra mulher ali, ela está vítima, ela se enquadra no contexto legal de permissão para o aborto, o nosso papel como sociedade, mas principalmente os profissionais que atuam diretamente com essas meninas vítimas de violência, como na área da saúde, como no Ministério Público, no Judiciário, nosso papel é ser acolhedor e, de maneira esclarecida, informar ela as situações para que ela possa escolher o que ela vai fazer. Porque quem vai sofrer a consequência de ter feito o aborto, quem vai sofrer a consequência de ter entregue para adoção ou de ter mantido a gravidez, cuidado do bebê depois do nascimento, vai ser somente ela. Sim. Doutora Vivi, talvez essa questão seja a mais complexa, falar com essa mulher sobre todos esses aspectos, porque ela já está vindo de uma violência, assim. Não sei se ela vai conseguir elaborar todas as consequências, atos, fatos, faz, não faz, cuido, não cuido, adoção, meu Deus, e agora? Como é que... Eu não sei. Como é que faz tudo isso? Começar, né? Gente, são tantas... Lembrando sempre que nós estamos partindo de uma violência. Sim. Ela já está destruída. Exatamente. E depois ela tem tanta coisa ainda para lidar. Como é que essa mulher vai fazer? Eu acho que, primeiro de tudo, é a preparação aí realmente desse ambiente, né? Desse profissional, seja a delegada, seja o médico, seja o promotor, seja a professora, que às vezes é a primeira a ter ali o contato, é a gente realmente ajudar essa pessoa, primeiro a identificar, porque às vezes, né, a gente está falando aqui de um contexto final, né, que é a gestação, mas muitas vezes esse abuso acontece por anos, sem que ninguém acenda essa luz. Então, é uma questão que vale ser explicada e vale bater em cima desse ponto muito antes, para que realmente essa menina não tenha que passar por isso. Mas vem aí do comecinho do atendimento, do olhar, da empatia, do carinho, né? Mas falar assim, olha, ela vai conseguir, ela não vai se arrepender, ela vai se arrepender, ela vai... Eu vou falar isso como uma mulher de 30 anos hoje, mas que engravidou aos 27, num contexto familiar completamente planejado. Eu não tinha noção do que seria a gestação ou do que... Poxa, eu sou obstetra. Não é normal, não é igual, não é o que você espera, seu corpo não responde como você quer. Então, assim, não existe uma resposta para essa pergunta. Não existe uma resposta. E ao longo da vida da menina não vai ter só uma resposta, porque ela vai viver experiências diferentes e ela vai viver ICs e ela vai viver momentos da vida dela que ela vai olhar para aquela circunstância de outra ótica, de outro momento, de outra perspectiva. Então, realmente, falar assim para uma menina em 15 minutos numa consulta, e aí, vai ficar ou não vai? Não é justo.
ela não sabe o que vai acontecer. Ela não sabe, nem você sabe. Ninguém tem a resposta. Porque pode ser que vá tudo bem, pode ser que vai tudo mal, pode ser que aquela criança seja uma bênção na vida dela, pode ser que seja uma ferida sangrante para o resto da vida. Então, não existe uma resposta para aquilo ali. E nós temos que entender que esse papel não é nosso. Nós não temos resposta para nada. Nós podemos amar o próximo, ajudar o próximo e tentar ser instrumento de bênção, de libertação, de cura na vida daquela pessoa. E aí o futuro não é nosso, não está na nossa mão. Então, o que vai acontecer? Vai ser melhor tirar? Vai ser melhor adotar? Vai ser melhor criar? Não sei. Eu sei que hoje eu estou aqui na frente da Gabriela, da Mariana, da Joana, da Maria, que está com um problema. E o que eu faço hoje por ela? Né? O que eu faço? Não sei o que vai acontecer com ela amanhã, com o meu tratamento, com a minha opção. Eu sei o que eu posso fazer com ela hoje. Acolher, amar, ajudar, notificar, entender o ambiente, sanar as características fisiológicas e mentais dela e seguir essa pessoa com todo o amor e carinho e respeito que ela merece. Sim. Eu vou até dividir, acho que eu já até contei essa experiência aqui, doutora, e vou usar para pedir a sua observação nesse caso. Eu lembro que uma vez, assim, numa situação de suicídio, né, de uma adolescente, a mãe minha próxima, assim, sabendo da profissão de fé, do estudo, teologia e tal, quando ela me viu, assim, ela se aproximou, me deu um abraço e perguntou assim no meu ouvido, né? Onde que tá Deus nessa história? Cara, eu lembro que aquilo para mim, assim, foi devastador, assim, porque o que você vai falar? Você não sabe, você não tem resposta. E eu fico imaginando uma situação assim, principalmente dentro das nossas comunidades de fé, né? Você não tem uma resposta para isso. Chega até a se emocionar, assim, porque é de sentir a dor do outro, de fato. É de chorar com o outro e falar, pai, ajuda, né? Porque a gente não sabe o que fazer. Não tem resposta, de fato. A teologia não ajuda, mas tem hora que parece que ela silencia, a gente tem que só confiar, né? É difícil. Na verdade, a gente tem que... A gente vai tentar tratar com uma coisa que foi feita por Deus num contexto que não foi feito por Ele. Sim, né? do pecado, Exatamente, da violência, do mal, né? A gente não tem... Então, assim, hoje, o que eu vivo e o que eu faço... Então, onde está Deus nessa história? Talvez Deus não tenha sido permitido que Ele haja naquela vida até ali. Mas onde pode ter Deus nessa história? A partir do momento que você entrou ali. Então... vou compartilhar aqui da minha intimidade, né? Vou sair de casa, 1 milhão de coisas, arruma a mala, blá, 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 liga o carro, Senhor, a partir de agora, nós dois, vem comigo, me ajuda, me usa, né? Porque muitas vezes, e olha, não consigo dizer quantas vezes no meu dia a dia, vou fazer o meu trabalho, E aí você me contando essa história me remeteu a uma história que eu vivi no meu contexto, né? Uma pessoa que estava ali para realizar uma curetagem do 8º aborto que ela estava tendo. E eu subi para realizar a curetagem de outra pessoa e quando eu cheguei ali, o que ela precisava de mim? Ela precisava da curetagem, ela estava sangrando, mas o Senhor me colocou ali naquele momento para ser uma palavra de carinho, de esperança. E a primeira coisa que ela me falou, ela não me conhecia, não sabia quem eu era, qual a minha religião, o que eu ia falar para ela. E ela falou assim, doutora, por que Deus fez isso comigo de novo? E ali, eu não sabia. Mas o que eu pude fazer com ela foi isso. Chorar com ela, acalentar, abraçar. Então, assim, onde Deus estava nessa história? Talvez me colocando de plantão naquele dia. Sem dúvida. Então, eu não consigo controlar todos os fatores do universo. Eu não consigo controlar as escolhas de vida daquela menina e daquela família. Mas o que eu consigo controlar é como eu vou agir como pessoa, como cristã, como médica naquele momento. Eu tenho por princípio que todos saiam do meu atendimento melhor do que eles entraram. Melhor porque eles estão curados? Não, quem me dera eu pudesse curar todo mundo. Né? Eu aprendi de cedo que o inimigo, a morte, não está na minha mão, nem a vida. Nem a vida, nem a morte. Eu tenho tratamento clínico. Como cada um vai resolver, como vai responder, não está na minha mão. Então,
que eu possa fazer o meu melhor e, na minha escolha de vida, que eu possa ser também ali instrumento de Deus na vida daquela menina. Na verdade, não é uma situação fácil, né? Sem dúvida, lidar com esse contexto. Longe. Mas a gente está tendo o privilégio de ser instrumento de Deus na vida daquela pessoa que a gente está tendo. Então, se ela não teve, como você falou, a proteção antes, a gente não sabe o que aconteceu na vida dela, né? Eu acredito que nunca Deus abandonou a vida dela, em todo o tempo, e está cuidando tanto a ponto de permitir com que profissionais capacitados possam estar ali recebendo, atuando na vida dela e sendo instrumento desse amor. Esse acolhimento que a gente está falando, né? Essa forma de tratar essa criança, essa mulher, essa vítima, é uma tradução do amor que a gente espera, né? Que a gente sabe que Deus tem por nós e a gente quer que essa menina, essa vítima, esteja também vivenciando e sofrendo também. Exatamente. Então, por isso que até às vezes assim, é difícil a gente lidar, até mesmo porque nem sempre a gente vai ter o preparo adequado para lidar, que tem contextos que extrapolam totalmente da nossa situação. Então, justamente por isso até, né, aquela lei que eu falei, a Lei 3.431, ela prevê a necessidade, nesses casos, de qualquer revelação que a gente tenha da situação de violência ou qualquer desconfiança que a gente tenha, que, na verdade, não é o nosso papel, muitas vezes, a gente tem que ter um papel acolhedor, mas essa situação a gente tem que encaminhar para um procedimento que chama escuta especializada, que são profissionais, psicólogos, que vão estar preparados para ouvir e tratar, não necessariamente psicólogos, mas profissionais preparados que vão estar ali para ouvir. Então, tem assuntos que, com certeza, a doutora Vivian não vai poder tratar ali, que ela, sem ter, por mais que a gente seja mulher, que a gente saiba todo esse contexto, tenha ali um olhar acolhedor, esteja ali como instrumento de Deus, a gente tem que tomar cuidado justamente para não... com a forma de todas as abordagens. Então, por isso que a gente precisa, cada um dentro dessa área, atuar e a gente ter essa preparação para essa criança, quando estiver numa escuta especializada, poder ter um acolhimento mais apropriado, por mais difícil que seja. Né? A situação fácil nunca vai ser nesses contextos. Nunca é uma situação simples de lidar, né? Doutora Miséria, eu queria aproveitar, ainda a gente tem um tempinho nesse bloco. Eu fico com a impressão, e às vezes a gente fala assim do aborto legal e todo mundo às vezes levanta assim, meu Deus, e agora, não sei o quê. Mas muitas vezes o aborto é usado como uma violência também. Porque às vezes ele é usado para apagar ou para esconder essa situação. Quantas clínicas, quantas meninas às vezes chegam a procurar a justiça, mas já passaram por tantos abortos de maneira ilegal, irresponsável, sem um acompanhamento. Fico com a impressão que a lei veio para tentar sanar essa que era uma outra violência, do aborto ilegal, vamos dizer assim. Então, aqui, assim, você dizer que o aborto vai ser uma violência ou não, né, vai depender de todo o contexto dele, né, de toda da forma que ele foi realizado. Essa alteração da lei não é recente, né? Isso é desde 1960, da época aliás, de 1940, da época do nosso Código Penal. Na época, tá, o entendimento que a gente tem, não foi que foi criada ali a previsão pensando na proteção da mulher, nisso. Não, foi pensando na proteção dos pais de família que teriam vergonha de ter a sua filha grávida ali, fora de um contexto de casamento, de uma maneira ali indesejada, e essa vergonha, né, teria que, como a gente veria, não manchar a honra da família, seria fazendo aborto. Senão, o aborto não teria surgido, o aborto legal não seria legalizado até hoje, independente do sofrimento da mulher que ela passou antes daquilo. Então, essa alteração da legislação não foi por conta disso, né, de questão de eventuais abortos ilegais. Mas o contexto que a gente tem é por conta de ser tanto um tabu, né, não estarem a sociedade e principalmente o poder público preparado para realizar o aborto nessas hipóteses legais e permitir que uma mulher seja acolhida se ela de fato querer realizar esse aborto, isso que acaba sendo uma violência maior, porque as mulheres elas acabam tendo que recorrer a esses outros artifícios porque ela não recebeu o acolhimento necessário quando ela procurou ali o estabelecimento público de saúde, quando ela procurou o judiciário, quando ela procurou o Ministério Público. Então acaba sendo uma violência a partir do momento em que ela não teve a oportunidade de ter ali realizado esse desejo dela dentro desse contexto permitido da lei, como eu falei, ela sendo vítima de violência, né? Não foi permitido para ela, no espaço foi criado dificuldades, foi criado empecilhos, que isso é o que a gente infelizmente mais vê quando a gente ouve na mídia. Então vai ser uma violência a partir do momento que ali o médico que recebeu aquela criança, aquela mulher, não falar muitas vezes a verdade para ela das consequências, porque eu já vi vários casos da menina falar que não quer realizar o aborto porque foram contadas mentiras para ela, para poder convencê-la de outra forma. Ou apenas foi omitido aquilo, essa possibilidade para ela. Então, são diversas coisas que são super complicadas. Então,
Por isso que torna mais imprescindível esse espaço, esse momento, esse trabalho, para todo mundo saber que pode criar e prejudicar, porque essa menina e essa mulher muitas vezes vai procurar essas clínicas ilegais e aí sim, ela não vai ter o respaldo técnico necessário do médico, da saúde, do hospital, esse atendimento imprescindível que ela tem, os cuidados necessários, e ela vai recorrer a isso. Inclusive, ano passado, a Folha fez um levantamento, né? 8% das meninas, quando estavam de meninas, isso com menos de 14 anos, né? 8% das que foram no médico ali e em decorrência foi por conta do aborto realizado no ambiente de saúde próprio ali, né, público e legalizado. E 92% foram ou por abortos espontâneos, que ocorreram em casa, a gente não sabe se foi efetivamente espontâneo ou provocado, ou por procura a clínicas ilegais. Então, a situação é muito grave. A gente hoje é um universo muito pequeno, né? Às vezes todo mundo fala que o universo do aborto legalizado mesmo, realizado no estabelecimento público de saúde ou estabelecimentos ali, né, legais, não essas clínicas clandestinas, né, é muito pequeno perto do universo que é desse aborto. Então, a legislação não veio para consertar isso. O que conserta isso são políticas públicas eficazes, um trabalho eficaz para garantir, não criar que se a menina for lá, ela tem que às vezes passar por 15 profissionais, ela tem que talvez da casa dela já vir tem que estar com uma força de vontade muito grande de realizar, e não é esse o papel nosso, né? O papel de todos os profissionais que atuam quando lidam com isso. Então, por isso que a gente precisa trabalhar para melhorar esse contexto e, de fato, ela não precisar procurar ou recorrer a essas outras situações, e aí sim ela vai ser efetivamente violentada. Até antes de pegar também uma observação da doutora Vivian, doutora Mirella, para a gente encerrar nesse bloco aí com a irmã, eu acho que fica mais interessante quando a gente pensa da perspectiva de que o que a gente tem que fazer é um processo anterior, né? Nós estamos falando aqui já de remediando um problema. Ou seja, pode não ser a principal, a melhor, a alternativa, tudo bem, mas nós estamos falando de alguma coisa que já não deveria ter acontecido antes. E talvez a nossa falha, como poder público, como sociedade, como igreja e etc., como ser humano, enfim, está antes, né? Na prática da violência. E aí os números são absurdos, assustadores. Ontem no programa a gente falou, uma mulher a cada 6 horas é morta. Uma mulher a cada 4 horas é vítima de violência. Então, assim, é um absurdo. A sociedade perdeu. É o trabalho preventivo, Sim. Né? E às vezes a gente perde mais tempo nas igrejas, na sociedade, no Estado como todo, a sociedade, falando mal das consequências ou falando, né, das consequências da violência, ao invés de trabalhar por que tantos homens violentam as mulheres. Sim. Por que a gente ainda tem esse contexto de abuso sexual? Por que a gente tem a maior parte meninas sofrendo isso? Uhum. Então, acho que as igrejas, talvez, e a sociedade, todos nós nas escolas, precisamos começar a trabalhar isso, de o que é o papel de um homem, né? O que ele tem que fazer, como é o posicionamento em relação à mulher, né? Nenhuma mulher pertence a ele, as mulheres não são objetos à disposição dos homens, né? Aquela questão, isso inclusive em casais casados, né? A gente sabe que sempre a mulher tem que estar ali quando o homem quer, né? O homem é o instinto dele, na natureza dele. Então, para a gente poder ter um trabalho preventivo eficaz em relação à violência, a gente precisa primeiro tratar na raiz do problema. O que a gente está fazendo é remediar. E Sim. Qualquer escolha que a gente fizer, não vai ser boa, porque ela já sofreu tudo aquilo. A gente vai tentar ver o que é um pouquinho melhor, tentar proporcionar para ela uma vida minimamente digna ali para o restante, e acreditando que, de fato, né, a gente sabe o poder de Deus de cura, de transformar, disso, mas não é isso que tem que ser, né, quando a gente está trabalhando ali, a gente tem que pensar, né, na vida dela como um todo, a gente tem que estar ali nesse contexto, mas antes, a gente tem que tratar a raiz, de trabalhar mais para que essa sociedade não tenha tantos homens, eu falo homens porque a grande maioria são homens que estão fazendo isso, não façam isso com suas filhas, com suas mulheres, com suas amigas, com suas companheiras, porque de fato a maioria é nesse contexto, né? E isso na igreja a gente, né, tá ali escondido, isso na escola muitas vezes está escondido. E esse trabalho preventivo, como eu falei, a escola e principalmente a igreja tem um papel muito importante. Por isso que é importante, às vezes a gente fala, a gente não pode falar de educação sexual, a gente não está falando de estímulo à sexualidade
sexualização precoce, a gente não está falando nada disso. A gente precisa falar de esclarecer. Porque muitas vezes uma menina, ela sequer sabe. Eu tenho um exemplo muito grande da minha atuação profissional de uma menina que ela precisou, né, ela tinha sido afastada da mãe, a mãe não estava cuidando bem dela, e aí ela tinha uns 10 anos, de repente apareceu o pai dela, ele aparentava ter condições de cuidar dela, ela foi entregue para esse pai, né? E ela sempre tinha vivido num acolhimento institucional, num abrigo. E aí, quando ela começou a viver com esse pai, deu um tempo, a vizinha começou a desconfiar ali a forma... Ela ia para a escola com os filhos dela, começou a desconfiar, ele muito ciumento, esse pai, não deixava ela cumprimentar os filhos dela, que era da idade dela e tal. E aí, ela, conversando com a menina, descobriu que o pai estava abusando sexualmente dela, né? E aí, quando conversou com essa menina, tudo, ela falou assim, ele falava para mim que era isso que os pais faziam com as filhas. E ela nunca teve um pai. E ela não sabia disso. Por quê? Porque ela não falava sobre sexualidade em nenhum ambiente. Então, ela não sabia que não era próprio de um pai praticar esse tipo de situação com ela. E até então, assim, é um negócio muito sério. Você fala, né, quem deveria protegê-la? Ela não... Então, por isso que é importante a gente trabalhar. Primeiro, para os pais, homens, nunca cogitarem. Isso a gente acha, às vezes, que é um monstro que faz isso. Não, começa, às vezes, com pequenas coisinhas. A forma de olhar para a mulher, ela ali, a objetificação da mulher, a forma ali de tratar. Às vezes, não é o cara que foi lá, estuprou, tal. Não, a forma de passar a mão, a forma com as palavras, a gente violenta muito a mulher. Então, esse todo o trabalho tem que ser feito. E também o trabalho preventivo, de criar um ambiente, criar oportunidade para uma menina. Por mais que você falou, na igreja, grande parte de homens, mas a gente tem muitas mulheres e a gente pode criar um ambiente acolhedor para que esse tipo de informação, quando vier, ela não seja julgada, que a mulher se sente culpada também desse contexto. Então, às vezes, quando traz à tona para alguém, ela vai primeiro falar, ai, meu Deus, eu não deveria ter feito isso ou não, ou já questiona a roupa dela, questionar, você provocou. A partir do momento que a gente conseguir trabalhar para que a sociedade tenha menos esse pensamento, a gente vai conseguir também começar a cogitar um trabalho preventivo em relação a isso. Sem dúvida. E a igreja precisa ser, de fato, essa ferramenta. E eu já falei aqui, eu advogo essa questão, que eu observo que a igreja muitas vezes abre mão de falar de certos assuntos e depois corre atrás. A doutora citou aqui a questão da educação sexual, por exemplo. A gente briga muito porque a escola não pode fazer. Não, a escola não faz. Eu acho legal isso, não faz mesmo. Mas a igreja também não faz. Quem que vai fazer? Alguém vai precisar tomar a frente. Então, a igreja precisa tomar essa postura, inclusive nesses assuntos de aspecto de violência do homem para com a mulher, que também a igreja fica, às vezes, muito ausente também. Para a gente encerrar o bloco, doutor, eu queria que você falasse exatamente dessa importância dessa comunidade terapêutica, acolhedora, que, inclusive, passa pelo papel da igreja também. Como é que você observa com a sua experiência esses atores da sociedade agindo em prol ou contra ainda a mulher? E não só no aspecto final, nessa pontinha que a gente está tratando aqui, mas como um todo, inclusive na prevenção da violência. Puxa, eu fico muito feliz de ouvir a doutora Mirela falando sobre essas coisas, né? Porque é exatamente o que eu penso. Eu acho que realmente a gente vive um aspecto, uma consequência de atos que começaram há muito tempo e que estão machucando muito mais do que aquela gestação ali, aquele pontual, aquele positivo, né? Então, realmente, acho legal que essa ideia de que a gente não é aqui, não é só aqui que a gente tem que tratar, está disseminada não só na saúde, mas também no judiciário e tudo mais. E, puxa vida, é um assunto muito complexo, né? E eu concordo com ela quando ela diz que a gente realmente precisa, e eu me solidarizo muito com essas mulheres, e eu acho que realmente a gente vive uma questão com as mulheres que é exatamente essa perda do poder da mulher, né? Não digo assim do poder, mas assim dela entender o valor que ela tem, não só na sociedade, mas na família, como pessoa, o potencial que ela tem, a capacidade, aonde ela pode chegar na sociedade, onde, poxa, isso hoje em dia, e ela vê isso assim como eu, as meninas vivem um ciclo, né? A mãe tem ali uma criança jovem, aquele lar rapidamente se desfaz, ela põe outra figura masculina ali naquele lar, no imaginário da mulher, para que aquele casamento seja bom e que ela consiga ser mulher naquele papel, ela tem que dar um filho para aquela pessoa. Quantas vezes já ouvi, eu sou mãe, mas ele ainda não é pai, então eu tenho que dar um filho para ele.
E aí ela vai nesse processo. Ter um filho não é uma coisa fácil. Testa o relacionamento, muitas vezes aquele relacionamento é frágil, efêmero, construído em nada, aquele homem vai embora e ela, daqui a 2, 3 anos, põe outra figura masculina ali, tem outro filho, e aquela primeira criança está observando essa estrutura familiar, e quando ela chega nos 10, 11 anos, o que ela faz? Repete. Então ela começa a ter um relacionamento, inicia atividade sexual, engravida, e repete aquilo ali que ela vive, E ninguém nunca parou para ela e falou, peraí, meu amor, você quer ser mãe? Não quer ser mãe? Você quer ser astronauta? Você consegue. Você quer entrar no ITA? Você pode. Você quer ser médica? Quer ser promotora? Quer ser pastora? O que você quer da sua vida? Você não precisa ter um filho, você não precisa dessa figura masculina na sua vida agora. Porque você tem uma sociedade que te apoia para você conseguir os seus sonhos. E aí eu acho que a gente esbarra hoje, né, numa questão muito importante, que é assim, e aí, homens, qual é o seu papel? Não, a mulher não é um objeto sexual seu. Não é. Mas hoje em dia, quantas discussões que a gente tem de o que é uma mulher? A estrutura da família está sendo despedaçada, porque tudo é família. Porque qualquer lar, qualquer união, qualquer coisa é uma família. E aí você pega um homem e fala assim, olha, o seu papel não é de objetivar aquela mulher como você vai proteger, você vai amar de outro jeito, E aí vem uma sociedade e fala assim, mas por que você está falando isso para o menino? Ele pode ser o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. Inclusive, ele pode ser mulher, se ele quiser. Então, acho que a gente está vivendo num momento que a gente está tentando construir uma figura feminina forte para que ela consiga olhar esse ambiente e falar, não, eu tenho voz para falar que eu não quero viver essa violência. Eu tenho voz para falar que eu estou sendo vítima de violência. Eu tenho voz para falar que eu não quero repetir o ciclo da minha mãe. Ao mesmo tempo, a gente olha para ela e fala assim, mas qualquer pessoa é mulher, qualquer pessoa faz o que você faz, qualquer pessoa pode ser o que você é. E ela fala assim, poxa, mas e agora, né? E aí ela fala assim, tá bom, qualquer pessoa pode passar o que eu passo, mas e a violência que é inerente à mulher? Pelo fato de eu ser mulher, eu passo, que os outros não passam. E aí fica realmente uma bagunça, né? Então, poxa, a gente tem muita coisa para organizar nessa casa, para a gente conseguir falar de arrumar um problema que é estrutural, que é arraigado na nossa sociedade hoje e que tem tantas consequências como uma gestação indesejada. Tem muito problema por trás desse problema que a gente precisa falar também. A gente só não vai ter tempo mais nesse bloco. Vou precisar chamar o intervalo. Antes do intervalo, bem rapidinho, coloca aí para o nosso telespectador o telefone da Grade, que é parceira aqui do programa. Quer estudar teologia, procure pela Grade, código 11-3115-0819. Tá bom? Anota. Amanhã você liga e tira suas dúvidas lá na Secretaria-Geral. E também as informações da RIT, o site, as redes sociais da emissora. Gosta da programação, dos programas, dos assuntos? Chega por lá que tem muitos bastidores para você, tá bom? Intervalo rápido. Vejam só, vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa. Poxa, você que nos acompanha aí, o primeiro bloco foi, assim, incrível. De muita informação, de muito conhecimento, de reflexão, de provocação. E a doutora Mirela Monteiro, promotora de justiça do MPSP, e também a doutora Vivian Costa, ginecologista e obstetra, nos ajudando nessa caminhada a tratar de um tema tão delicado como é o aborto. Nós colocamos uma pergunta-tema aí, como pano de fundo, mas, obviamente, a questão que nós estamos tratando aqui é sobre essa questão do aborto e como tratar
dessa violência que as mulheres sofrem. Bom, você que acompanhou, você viu aí o tanto de coisa que a gente falou e que precisa ser dita e conversada, e que 1h20 do programa não cobre tudo, né? A gente ficou devendo muita coisa para falar, mas nós vamos tentar organizar uma outra conversa para a gente poder falar mais também. É óbvio que os contatos também das nossas convidadas estarão à sua disposição, tá bom? Então, de repente, você pode organizar, inclusive, aí na sua igreja, um momento para falar sobre esses assuntos também. Meninas, o bloco é curtinho, 3 minutos para cada um, tá bom? Considerações finais e, de repente, se vocês se sentirem à vontade, até uma aplicação para a mulher que nos assiste, que sofre, para a mulher que nos assiste, que tem alguma mulher próxima que sofre. E por que não, né? Vou colocar a gente aqui também para o homem que está nesse ciclo aí. Eu costumo dizer que eu sou um machista em desconstrução. E acho que todo homem precisa ser isso, porque a nossa criação foi essa, infelizmente. E a gente precisa aprender. E ouvir vocês foi muito bom. Já agradeço desde já. Vamos então aos trabalhos. 3 minutinhos, doutora Vivi. Vou começar com a irmã, tá bom? Então, considerações finais e, se possível, uma aplicação aí para a mulher e para o homem que nos acompanha. Te agradeço, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui e de aprender com a doutora Mirella e com vocês, Zeca. E também de poder mostrar um pouquinho do que a ginecologia hoje entende, né? Óbvio, eu, Vivian, entendo desse tema. Entendo, como já mostrei aqui o programa todo, entendo que é um tema que vai muito além ali da decisão do sim ou não, do aborto ou não aborto. Eu, como pessoa, não pratico o aborto e, graças a Deus, o Conselho Federal de Medicina me permite ter essa escolha, contanto que eu tenho um outro médico habilitado ali também para fazer. Então, o que eu entendo hoje, acolhimento, amor, acima de tudo, e essa é a palavra que está acima de todas as áreas da minha vida, né? E principalmente o amor de Cristo. Então, é isso que eu tento exercitar, mesmo que na frente do agressor não é muito amor que a gente tem vontade de ter, mas também precisa, né? Ele também precisa do amor de Cristo, ele também precisa, muitas vezes ele também foi violentado, muitas vezes ele também é fruto de um lar que está desconstruído. Então, não é um assunto fácil, mas a gente tem um guia e a gente tem um Espírito Santo que nos ajuda a cada situação, né? Então, mulheres, sinto muito porque a gente tem que passar por isso, mas eu, Vivian, médica cristã, estou à disposição se precisarem. E não esqueçam, você não está sozinha nisso, você não precisa passar por isso sozinho. Entre em contato conosco, entre em contato seja comigo ou com qualquer outro profissional da saúde, seja com uma delegada, ou seja, mas não se cale, não passe por isso sozinha e deixe que outras pessoas consigam ser agentes de cura também na sua história, né? Eu acho que o mais importante de tudo isso é não deixar a violência passar impune, e sim que a gente consiga fazer com que ela não alcance você, a sua vida, a sua filha, a sua família, e que ninguém mais fique machucado por isso. Boa. Muito obrigado, doutora Vivian, pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Não é um tema fácil, é um tema bem polêmico e por isso a gente fica muito feliz pelo aceite da irmã. Obrigado, as portas do Vejam Só estão abertas. Espero que a irmã retorne outras vezes. Só combinar. Para temas mais simples também, né? Opa! Obrigado, minha irmã. Os contatos da doutora Vivian estarão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Tá bom? Doutora Mirella, 3 minutinhos também, tá bom? Considerações finais e, de repente, alguma aplicação, orientação para a mulher, principalmente que nos acompanha. Quero agradecer também, Zeca, a oportunidade, essa oportunidade também de conhecer a doutora Vivian, estar ouvindo ela aqui, essa palavra tão sensível, né? Essa atuação que ela tem tido na área da saúde, que sem dúvida tem feito diferença na vida das mulheres que passam por ela, né? E assim, só para sintetizar, assim, da nossa conversa, né? Pensar que essa situação do aborto, como a gente falou bastante aqui, é uma consequência de tudo aquilo que vivenciou. Então, quando a gente está pensando em prevenção à violência, em evitar que a violência ocorra, tem diversas frentes que a gente tem que atuar, e uma das frentes como sociedade é qualificar as nossas discussões sobre o assunto, né? Tirar
padrões, discussões, como você disse, né, machista e em desconstrução. Sim. Todos nós, a sociedade tem que estar se desconstruindo em relação ao machismo. E isso não é mimimi. Quando a gente trata isso como mimimi, a gente vê que não seria mimimi se os dados principais que a gente mostra, a quantidade de mulheres que são vítimas de violência, a quantidade de mulheres que sofrem em decorrência disso, nós não teríamos esses dados, né? Então, a começar por esse trabalho de mudança, e isso, a violência é psicológica, a violência do dia a dia, são pequenos detalhes ali que, né, nessa convivência com os meninos, né, vai ser diferencial na formação deles, se eles souberem a forma correta, né, de tratar uma mulher e o que é ser homem, o que é ser mulher, né, nessa nossa sociedade. Então, essa questão da prevenção é imprescindível, mas em relação a quando a gente já está vivenciando uma situação de violência, é imprescindível a gente se informar sobre o assunto, ir atrás, né? Isso tem profissionais, tem diversos estudos, né? A gente tem muito desconhecimento também nessa área, então por isso que é importante a gente trabalhar com informações certas, com pesquisas, não é com achismo, né? A experiência pessoal faz diferença, mas a gente tem que ir atrás de pessoas que estão estudando sobre os assuntos, que podem contribuir para a gente poder, né, entender melhor alguns contextos, né, em relação a esse ponto. E em relação ao aborto legal, que foi o que a gente falou aqui, né, em nenhum momento eu quis dizer que essa é a melhor solução ou não, né? Eu acho que, ao contrário, a gente tem que trazer as situações, os contextos, diante de toda a consequência que uma mulher vítima de violência, uma menina vítima de violência está passando, e é o papel dos profissionais, especialmente, né, dos que estão tendo ali o privilégio concedido por Deus, eu digo, né, de estar ali nessa posição, de poder, de alguma forma, minimizar essas consequências, de a gente poder ser transparente e pensar e trabalhar para que essa mulher, essa menina, possa ter a melhor solução para a vida dela, sim, não para a vida do feto. Então, a legislação ela já trouxe, nesses casos de violência, de risco de vida, não só a vida física da mulher, mas a vida, a saúde mental, né? A saúde não é só um problema físico, uma questão física, como a doutora Vivian falou, mas envolve toda a questão da saúde mental, e a legislação trouxe ali, né, a priorização que a gente dá na vida da gestante, na dignidade dela e na saúde mental dela. Até por isso que todo o trabalho tem que ser para a gente poder tentar minimizar de alguma forma isso, e eu espero que você, mulher, que esteja infelizmente passando por uma situação dessa, busque ajuda no Ministério Público, temos a Casa da Mulher Brasileira, vá atrás, né? E não é sua culpa, e você não tem que continuar sofrendo o que você está sofrendo. Muito obrigado, doutora Mirella, pelo carinho, por aceitar o nosso convite, por estar aqui, por falar. De fato, foi maravilhoso ouvir vocês aqui e a contribuição de vocês. E a sua fala final só vai emendar naquilo que eu já estava pensando quando eu falei da desconstrução do machismo. Porque a minha tentação, e eu creio que é a tentação de muitos homens, sempre quando a gente vê casos de violência, é procurar a culpa na mulher. O que ela fez? Às vezes, instintivamente, mas você... essa questão da culpa. Você sempre quer colocar a culpa na mulher. Parece que é um ato de sobrevivência do homem, né? Defender o dele também. O que ela fez? E a gente sabe que não é isso. Então, a gente precisa falar disso, a gente precisa jogar luz nesse assunto, trazer à consciência a nossa atitude. Muitas vezes a gente passa pano para amigo, né? Para parente, para irmãos na fé, passa a mão na cabeça. Então, não basta simplesmente ser contra. Você tem que ter atitude para minimizar isso. E minimizar quando a gente fala aquela raiz do problema, que é a violência do homem contra a mulher. Tá certo? E eu espero que, de fato, vejam só, nessas programações aqui especiais, jogue um pouco de luz nisso e contribua para o avanço dessas discussões, principalmente dentro das nossas igrejas. Eu já falei aqui anteriormente e reforço. A igreja tem que tomar postura em alguns assuntos, tem que abrir espaço e tem que ser um fórum de discussão, tem que ser voz ativa nessas questões. Nós vamos colocar o resultado da enquete. Põe aí, por favor. A gente perguntou se você é a favor do aborto legal, e a resposta a gente já sabia. Tá aí, ó. 7% falaram que sim, 93% falaram que não. E eu quero concluir com isso. A igreja tem que parar de simplesmente falar não. Ela tem que mostrar um caminho. Ela tem que mostrar uma solução. Ela tem que fazer parte dessa construção. Meus irmãos, a gente já percebeu que falar não para adolescente do sexo antes do casamento não resolve. Se você não tiver atitude com eles, não vai resolver. A gente já percebeu que falar que não para o divórcio não resolve. Se a gente não tiver atitudes para resolver. E tá aí mais um tema. Que se a gente ficar simplesmente falando não vai resolver. A gente tem que ter atitude. Precisa ter mudança de postura, de pensamento, e a igreja precisa fazer parte disso.
ativamente. Espero que o Vejam Só contribua. Nós vamos encerrar a edição de hoje agradecendo as nossas convidadas. Os contatos estão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá para você conhecer um pouquinho melhor o trabalho das nossas irmãs, tá bom? Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Forte abraço e até lá!